Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouco de mínimo múltiplo comum, ou MMC, como queiram. Então, vamos observar a sequência de múltiplos naturais de quem? De 6 e de 10. Quem são os múltiplos do número 6? 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, e assim ele vai continuar. Quem são os múltiplos naturais do número 10? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, e assim ele vai continuar. Então, observando esses múltiplos, verificamos que o menor número natural diferente de 0, ou seja, estamos excluindo quem? O 0, múltiplo simultaneamente de 6 e de 10 é exatamente quem? É exatamente o 30. É o primeiro múltiplo aqui, simultaneamente múltiplo, que é múltiplo de 6 e é múltiplo de 10. Excluindo quem? Excluindo o 0. Então, chegamos exatamente na definição que queríamos. Então, ó, dados dois ou mais números naturais não nulos, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números o menor de seus múltiplos comuns que seja diferente de quem? De 0. Por isso que excluímos aqui o 0. Ou seja, nesse caso aí, dizemos que o mínimo múltiplo comum de 6 e de 10 é exatamente quem? É exatamente 30. Ou seja, indicaremos por MMC de quem? De 6 e de 10 é exatamente 30. Ou seja, esse é o menor dos múltiplos, certo? Simultaneamente, tanto do 6 como no 10, diferente de quem? De 0. Professor, mas tem aqui o 60 aqui, ó. O 60 também é um múltiplo, mas ele não é o menor, porque o menor é quem? É exatamente o 30. Então vai na definição, mínimo múltiplo comum, é o menor. Então, o menor, diferente de 0, é exatamente o 30. Então, vemos aqui mais exemplos. Vamos considerar os números naturais 4 e 12 e determinar o seu mínimo múltiplo comum. Então, vamos primeiro escrever aqui os múltiplos do número, certo? 4. Então, quem são os múltiplos naturais do número 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. E assim ele vai continuar. Quem são os múltiplos naturais do número 12? 0, 12, 24, 36, 48, 60. E assim ele vai continuar. Então, note que o mínimo múltiplo comum de 4 e de 12 é exatamente quem? 12. Por quê? Vamos excluir primeiramente o 0. O 0 está excluído. Aí vamos observar. 4, 8, 12. 12. Aqui, 0, 12. Professor, mas tem também, 24. Também é nos dois, Mas o menor é quem? O menor é exatamente o 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e de 12 é exatamente quem? 12. Ok? Então, vamos pensar o seguinte agora, Vamos agora fazer o mesmo exemplo usando a decomposição em fatores primos e considerar todos os divisores primos usados nas divisões. Então, vamos observar o seguinte. O mesmo procedimento que fizemos lá no máximo divisor comum, ou seja, no MDC. Então, 4 e 12. Os dois são pares, dá para dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. E 12 dividido por 2 é exatamente 6. Então, temos aqui o 2 e o 6. 2 e 6 aqui dá para dividir por quem? Por 2. 2 dividido por 2 é 1. E 6 dividido por 2 é exatamente 3. Aqui, chegamos no 1 que queríamos. 3 aqui dá para dividir por 3, que dá exatamente 1. Então, chegamos aqui. A diferença para o máximo divisor comum da aula que temos aqui no canal é o seguinte. Aqui, para o máximo divisor comum, só iria multiplicar aqui os fatores comuns, ou seja, o número que dava para dividir simultaneamente os dois números, ou os três no caso. Então, aqui não, aqui vai todo mundo dessa coluna vai multiplicar, ou seja, o 2 aqui e quem? E o 3. Ou seja,
2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 3 é exatamente 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e de 12 é exatamente quem? É exatamente o 12. Portanto, o MMC de 4 e de 12 é exatamente 12. Ok? Então, gente, prosseguindo, ó, chegamos aqui. Ó, mais um exemplo. Vamos encontrar o mínimo múltiplo comum de 20, 30 e 50. Então, colocamos aqui para fazer a decomposição. Então, 20, 30 e 50, todos são pares, então tem como dividir por 2. Então, vamos dividir por 2. 20 dividido por 2 é 10. 30 dividido por 2 é 15. E 50 dividido por 2 é 25. Então, eu vou aqui dividir novamente por 2. Então, 10 dividido por 2 é 5. 15 não dá para dividir por 2, então baixa ele, repete. 25 não dá para dividir por 2, então também baixa ele, ou seja, repete. Então ficamos com 5, 15 e 25. Dá para dividir por quem? Por 5. Então 5 dividido por 5 é 1. 15 dividido por 5 é 3. E 25 dividido por 5 é 5. Ou seja, aqui chegamos no objetivo, no primeiro, é 1. Então sobra quem? O 3 e o 5. 3 aqui dá para dividir por 3, que dá exatamente 1. Esse 5 não dá para dividir por 3, então ele vai repetir. Aí agora vamos dividir ele por quem? Por 5. 5 dividido por 5 é 1. Então quem vai ser o MMC? Vai ser a multiplicação de todos os números aqui dessa coluna, ou seja, dos meus divisores. Então 2 vezes 2 vezes 5 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 3 é 60. E 60 vezes 5 dá exatamente 300. Então, portanto, o mínimo múltiplo comum de 20, 30 e 50 é exatamente quem? É exatamente 300. Então, podemos também encontrar os múltiplos e depois observar o menor deles que seja simultâneo aos 3. Observe, como dessa forma aqui vai ser um pouco mais trabalhoso. Porque vamos encontrar os múltiplos do 20. 0, 20, 40, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300. E assim vai continuar. Os múltiplos do 30. 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300. E assim ele continua. E os múltiplos do 50 é quem? 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Observe que o primeiro que se repetiu nos 3 foi exatamente quem? O 300. Ou seja, ele é o mínimo múltiplo comum. Mas observe que dessa forma aqui deu bem mais trabalho do que dessa forma aqui. Então, o MMC de 20, 30 e 50 é exatamente 300. Então, por fim, temos aqui uma situação problema. Então, quando a gente fala em máximo divisor comum, em mínimo múltiplo comum, a aplicação principal deles é quem? É na resolução de situações problemas. Então, aqui apresentamos uma situação problema para a gente explicar bem direitinho por que vamos usar o mínimo múltiplo comum. Então, vamos pensar o seguinte aqui. 2 navios fazem viagens entre 2 portos. O primeiro navio viaja a cada 24 dias. E o segundo viaja a cada 30 dias. Então, se esses 2 navios, em determinado dia, partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos? Então, vamos observar o seguinte. O que eu tenho aqui, um é a cada 24 e o outro é a cada 30 dias. Então, vamos supor o seguinte. Para resolver esse problema, é necessário encontrar o número que representa o menor múltiplo comum de quem? De 30 e 24. Ou seja, o MMC de 24 e de 30. Então, vamos fazer a decomposição. 24 e 30 dá para dividir por quem? Por 2. Então, 24 dividido por 2 dá 12. 30 dividido por 2 dá 15. Então, vamos dividir novamente por 2. 12 dividido por 2 é 6. 15 dividido por 2 não dá, então repetiu. 6 e 15 aqui.
O 6 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. E o 15 não dá para dividir por 2, então repetiu. Então ficou 3 e 15. Dá para dividir por 3. Então 3 dividido por 3 é 1. Então aqui ó, chegamos no 1. E 15 dividido por 3 é exatamente 5. 5 aqui só dá para dividir por quem? Por 1 e por 5. Então vamos dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1. Então agora vamos fazer a multiplicação dos números dessa coluna. Então temos quem? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 dá 24. E 24 vezes 5 dá exatamente 120. Então, esse 120 aqui representa o quê? O MMC. Então, os dois navios voltarão a sair juntos depois de quantos dias? Depois de 120 dias. Eles voltarão a sair juntos. Então, podemos fazer também dessa forma. Os múltiplos do 24 é quem? O 0, 24, 48, 72, 96, 120, 144. E os múltiplos de 30? 0, 30, 60, 90, 120. Ou seja, ó, observe que eles vão voltar a sair juntos ó, depois de 120 dias. Então está aqui uma aplicação de como associar o mínimo múltiplo comum. Ok? E assim terminamos nossa aula.